Olá pessoal, eu sou Loiane e na aula de hoje a gente vai começar a criar o nosso controller para poder conseguir listar a lista de cursos da nossa API lá para o nosso front-end do Angular. O que a gente fez na aula passada foi apenas esse Hello World controller. Eu vou remover esse Hello World porque agora a gente vai começar a criar a nossa API mesmo para os cursos. Então o que eu vou fazer aqui é, novamente, dentro desse pacote controller, eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de curso controller ou cursos controller.java. Aqui gerou essa classe e a gente vai começar agora a anotar novamente. Lembrando que nós vamos utilizar o hash controller, porque o hash controller, o que ele faz? Ele vai falar para o Spring que essa classe, ela contém um endpoint, ela contém uma URL que nós vamos poder acessar a nossa API. Por trás dos panos, isso é um Java Servlet, que vai ter os métodos do post, do get, do delete, do put, enfim, com os métodos que a gente adicionar aqui no nosso controller. Além disso, nós vamos falar também aqui o nosso request mapping, que essa vai ser qual que é realmente o endpoint que vai ficar exposto. Então, aqui nós vamos colocar /API. Esse /API é importante para a gente conseguir distinguir quais são os endpoints, por exemplo, de um roteamento lá do Angular para o roteamento aqui do servidor. E aqui eu vou colocar como cursos, ou seja, localhost porta 8080/API/cursos é onde eu consigo ter todos aí as minhas ações para cursos. Obter a lista de cursos, obter as informações de um curso específico. Nós vamos poder também fazer o post e o put, que é para poder criar um curso, atualizar um curso, e o delete também. E aqui nós vamos criar o nosso primeiro método. Então, esse método, ele vai retornar uma lista, e aqui nós vamos utilizar o Java Util, né, a coleção de estrutura de dados que nós temos do Java. Aqui nós vamos passar um objeto, por enquanto eu vou botar aqui object, a gente já vai colocar o nosso modelo realmente. E aqui você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu vou botar aqui o nome de lista, e por enquanto nós vamos retornar nulo. Então, para a gente começar a fazer a nossa API, nós vamos precisar de colocar aqui um modelo, né? O nosso model, a nossa classe Java que vai representar a lista de objetos que nós queremos retornar. E além disso, eu vou colocar aqui também, olha, o get mapping. Aqui no Spring, a gente também tem o @postmapping, tem o put, o post, o put e o delete também. E lembrando que isso aqui seria a mesma coisa que fazer um request mapping e colocar aqui o método como requestMétodo.get, tá? Esses dois aqui é exatamente a mesma coisa, só que assim eu particularmente acho mais fácil de ler, né? Que isso aqui é um get mapping. Então, fica aí a dica, você pode usar aí o que você preferir. E quando a gente faz esse get mapping, o que vai acontecer por trás dos panos aqui no Spring é que no nosso servlet nós vamos ter um método chamado do get, que nós tínhamos lá na API, né, do Java Servlet. Da mesma forma que lá no servlet do Java a gente tem o do post, do put e o do delete e o do patch também. Então aqui é basicamente isso, nós apenas vamos linkar, associar esse método como se fosse um do get do nosso servlet aqui de cursos, tá? Isso tudo é o que vai acontecer por trás dos panos aí no Spring. Pra gente isso fica muito abstraído com o Spring, já que a gente só precisa colocar um controller, anotar o controller e tá tudo certo. Vou até remover isso também para limpar aqui os meus imports. Agora a gente vai vir aqui e vai criar uma outra pasta, né, um outro diretório chamado model. E aqui nós vamos criar a nossa classe de cursos, que vai representar o nosso curso. Então aqui, ó, curso.java. Vai ser uma classe, e essa classe nós vamos colocar aqui um private long id. E eu vou colocar aqui também o private string name. Se eu não me engano, foi um name que nós utilizamos lá no front-end. E além disso, também vamos colocar aqui a categoria, que também é do tipo string.
Aqui eu vou utilizar o Lombok, né? O Lombok ele vai gerar para mim automaticamente os getters, os setters, o construtor, toString, o que eu desejar. Se você quiser aqui no VS Code, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em Source Action e gerar os getters e setters, tá? Eu particularmente acho, principalmente quando você está trabalhando no mundo corporativo, onde você tem uma classe com 20, 30 propriedades, o Lombok acaba facilitando bastante. Então, aqui eu vou pedir para gerar os getters, vou pedir para gerar também os setters. Ou então, você pode utilizar aqui esse data. O data, ele é ao equivalente ao getter, ao setter, ao construtor com todos os argumentos, toString, equals e hashcode. Então, você pode utilizar todos esses aqui, tá? Em vez de colocar cada um, apenas colocar esse data aqui do Lombok. Só que essa classe curso, ela também vai ser a nossa entidade. Nós também vamos ter uma tabela no nosso banco de dados chamada curso. Para isso, a gente vai anotar essa classe com uma outra anotação chamada entity. Essa classe entity, ela pertence ao pacote de persistência do Java, né, que seria do JPA, e o que significa é que nós estamos especificando essa classe como uma entidade que vai fazer o mapeamento lá com o nosso banco de dados. O que acontece aqui no Java? Se eu deixar apenas assim, entity com course, nós vamos criar uma tabela no nosso banco de dados com esse mesmo nome aqui. Caso você esteja trabalhando no banco de dados, que é um pouco mais legado, que já tem as tabelas já criadas, a gente também pode especificar aqui o nome da tabela. E aqui você poderia dar alguma outra coisa, como o nome da tabela de cursos, por exemplo. Né? Aqui nós temos o nome da tabela como cursos. Se o nome da sua entidade foi exatamente o nome da sua tabela, você não precisa, tá? Você pode deixar isso aqui implícito e aí não precisa de colocar essa anotação. Tudo vai depender de como você está modelando aí o seu banco de dados, tá? Como é a gente que está criando aqui o banco de dados de acordo com as nossas classes, né? Ou seja, o Hibernate já vai fazer isso automaticamente para a gente, já vai criar as tabelas de acordo com o que nós declaramos aqui na nossa classe. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Outra coisa, eu deixei um espaço aqui entre cada atributo, você não precisa fazer isso, tá? Mas é uma forma que eu gosto para poder separar e deixar o código um pouco mais fácil para eu conseguir ler isso depois. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar as anotações para cada coluna da nossa tabela do banco de dados. Esse ID aqui, por exemplo, eu quero indicar que ele é a chave primária. Então, eu vou anotar com a anotação ID. Então, esse ID vai ser a chave primária. Como esse ID é um numérico e eu vou utilizar uma sequência, uma chave primária sequencial, né? Registro 1, 2, 3, 4, 5 e etc., eu vou colocar aqui uma outra anotação para que esse valor seja gerado automaticamente pelo banco de dados quando a gente fizer um insert, né? Inserir esse registro. Para isso, a gente vai utilizar aqui ó, o Generated Value, que faz parte aí também do pacote do Javax Persistence. Aqui ainda eu também vou definir qual que é a estratégia. Às vezes a estratégia pode depender um pouquinho de cada banco de dados que você vai utilizar. Então, a gente utiliza aqui ó, o Generation Type, você tem o auto, você tem o Identity. Depois, mais para frente do curso, eu vou acabar utilizando o MySQL, que é o banco de dados que eu já tenho aqui na minha máquina, tá? Mas se você quiser utilizar outro, não tem problema. Então, você pode utilizar, por exemplo, o Identity aqui. Eu vou colocar o auto, que vai ser automaticamente gerado pelo banco de dados, e também a configuração que geralmente a gente utiliza ao utilizar o banco de dados do MySQL. Outra coisa importante aqui, você pode deixar apenas assim, tá? Você poderia deixar apenas essa classe assim. Só que, quanto mais a gente colocar informações para cada coluna aqui no nosso banco de dados, melhor vai ser para poder depois gerar o SQL lá no nosso banco de dados. Por quê? Se a gente deixa a nossa propriedade exatamente assim, quando essa tabela for gerada,
ela vai gerar automaticamente com a maior capacidade possível no banco de dados, porque a gente não especificou nada. Se você quiser especificar, a gente vai colocar aqui a anotação column, de coluna. Então, para ID, a chave primária, a gente utiliza ID, e para cada outra coluna, você pode colocar o @column. Se você não colocar, isso aqui fica automaticamente de forma implícita, porque a gente já declarou que essa classe é uma entidade, né, uma entidade do banco de dados. Só que o legal com essa column aqui, você consegue fazer algumas coisas, como por exemplo, se essa propriedade fosse associada a uma coluna do nome e não name, você consegue fazer essa associação. Então, se sua tabela tem colunas com nomes diferentes das suas propriedades aqui na sua classe Java, você consegue fazer esse link. Então, fica bem mais fácil do que precisar refatorar o seu código todo, né? Ou mudar o banco de dados inteiro, que nunca é uma boa solução, dá bastante trabalho. Então, você consegue aí fazer esse link para evitar essas mudanças. Se você não coloca o nome da sua coluna, automaticamente vai utilizar o que você declarou aqui na sua classe do Java. Só que tem outras coisas aqui que são importantes. Tá vendo aqui o length? Você consegue colocar qual é o tamanho, o padrão é 255. Se eu quiser colocar, por exemplo, o tamanho máximo como 200 e não como 255, acho que 200 foi o que a gente declarou lá no Angular, a gente pode colocar essa informação aqui. E outra informação super importante, por padrão, quando a gente cria colunas no nosso banco de dados, você pode colocar valores nulos. Agora, quando não tem valores, é obrigatório você informar o valor, aí a gente pode colocar aqui um nullable como falso. E aí essa coluna não vai aceitar valores nulos, né? Vai criar como not null lá no banco de dados. E a mesma coisa aqui eu vou colocar para categoria. Como aqui, para minha lógica de negócio, não faz sentido eu ter um registro com ID sem nome, sem categoria. Eu preciso que essas informações, que esses registros tenham nome e categoria. Então, eu vou colocar essa informação. Quanto mais informação aqui você colocar na sua classe, é melhor. Pode dar um pouquinho mais de trabalho depois, na hora de você precisar de dar manutenção. Caso, por exemplo, agora essa coluna aqui, em vez de 200, vai ser 210. Você vai ter que sair modificando isso todo no seu código. Mas você garante e também facilita na hora da gente testar, né? O seu código vai ficar mais fácil de testar também e você vai garantir que o seu código Java está validando tudo que é possível antes de você tentar inserir essa informação no banco de dados. O que é uma coisa bem importante, né? Quando a gente está aqui criando a nossa API do back-end. E a categoria aqui, a gente, se eu não me engano, colocou que seria do tamanho 10 ou tamanho 20. Enfim, você pode colocar o tamanho aí que for necessário. Mas isso é importante porque, como o tamanho padrão aqui é 255 e essa coluna vai utilizar apenas 10, toda vez que você cria um registro, aquele tamanho é alocado, né? Aquele tamanho ele já é reservado. Se você não está utilizando, o seu banco de dados vai ter um tamanho maior do que ele realmente precisa. Então, é por isso também na hora que a gente vai fazer o design, a modelagem do nosso banco, que isso esteja tudo bem associado, né? Bem casado. Se a informação é tamanho 10, nós vamos utilizar tamanho 10, às vezes um tamanho 12, né? Para deixar aí um pouquinho... uns 2 caracteres a mais, mas nada como categoria tamanho 10, mas eu estou utilizando 255 no meu banco de dados. Então, é importante a gente sempre prestar atenção nessas coisas. Bom, agora que o nosso modelo foi criado, a gente vai voltar aqui no controller e aí sim a gente vai colocar aqui a lista de curso, novamente nosso modelo. Não se preocupe que aqui na nossa API, a gente vai começar do mais simples possível e depois a gente vai incrementando até ter a complexidade necessária da nossa API. Mais para frente, a gente vai modificar isso aqui, vai colocar um DTO, né, que é um objeto de transferência de valores para não ser exatamente o objeto que nós estamos utilizando para fazer aí o link com o nosso banco de dados. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui o próprio modelo sendo retornado.
E aqui a gente pode retornar uma lista de cursos. E eu quero que isso venha diretamente do meu banco de dados. Se você quiser testar, você pode criar também uma lista na memória para retornar. Mas a gente já quer fazer isso tudo a partir da parte do banco de dados. Então, para isso, a gente vai criar um outro repositório que vai se chamar Repository. E a gente vai criar também uma outra classe aqui, que na verdade vai ser uma interface, que vai ser o course repository.java, e aqui vai ser uma interface. O Spring tem uma outra notação, como eu falei, gente, é programação orientada à anotação, que se chama aqui, ó, o repository. E nesse repositório, o que faz? Ao declarar isso como uma interface, a gente consegue estender as interfaces que nós temos do próprio JPA no Spring Data, né? Então, Spring Data é um outro módulo que a gente adicionou aqui no nosso .xml, que é o Spring Data JPA, que faz o quê? Possui interfaces para poder facilitar o acesso ao banco de dados. Antes, a gente tinha que utilizar aquele pacote do ORM do Spring e fazer as conexões com o Hibernate, tudo meio que manualmente. Então, com o Spring Boot acabou criando essa outra camada para facilitar. E ao fazer isso, você tem, por exemplo, o JPA Repository, você também tem o CRUD, que é para fazer CRUD, você também tem uma interface específica se você precisa de trabalhar com paginação, né? Aqui no momento nós não vamos trabalhar com paginação, vai ficar um pouco mais simples, mas geralmente nas APIs a gente utiliza paginação, principalmente na listagem de objetos, então acaba facilitando bastante, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Aqui nós vamos utilizar o tipo generics, e nós precisamos informar o que como primeiro? Qual que é o tipo da chave primária, que nesse caso aqui no curso nós colocamos como long, então eu vou colocar como long aqui também, e aqui qual que é a nossa entidade, então aqui vai ser a entidade do curso. Quando eu fizer isso, o Spring ele vai criar uma implementação dessa interface que já tem os métodos automaticamente para a gente poder acessar. Então, aqui, se a gente for acessar aqui o código-fonte, você pode fazer isso através do Ctrl e clicar aqui no link, que aqui, na verdade, eu troquei. Tá vendo que aqui é o tipo e depois é o ID? Então, aqui no meu... Cadê meu repositório? Aqui é trocado, primeira entidade, depois é o tipo primário dela. Tem o Find All, passando uma ordenação. Você pode salvar todos, tem o flush do banco de dados, save and flush, save all, fazer o delete em batch, você pode fazer o update, né? Você pode obter você pode obter por ID, e além disso, você também pode, se você declarar objetos aqui, existe uma convenção, por exemplo, aqui no curso, Find by Name. Então, automaticamente, o Spring Data vai criar ali um método para você acessar, fazendo um select asterisco da tabela, where name é o nome que a gente passar ali como parâmetro. Então, é bem bacana, né, ter tudo isso pronto para a gente. Nós criamos aqui o repositório e agora nós vamos utilizar esse repositório aqui no controller nesse primeiro momento, tá? Nós vamos criar depois o serviço para deixar tudo muito bem separado. Mas nesse primeiro momento a gente vai precisar de usar esse repositório. Então eu vou criar aqui como private, que apenas vai ser acessado por esse controller. Vou utilizar aqui o curso repository. Vou também criar aqui como a minha variável, e isso. Da mesma forma que lá no Angular nós temos um serviço e o componente, nós fizemos a injeção de dependência do serviço no componente, aqui no Spring é bem semelhante também. Tá? Só para dar um pouquinho mais de contexto para vocês, toda vez que a gente anota uma classe como controller, esse controller, na verdade, é uma notação especial que aqui no Spring nós chamamos os beans, né? Que é uma instância desse componente, dessa classe,
que se chama component. Então, se você quiser que o Spring crie uma instância e automaticamente gerencie o ciclo de vida dessa instância, a gente anota como component. E existem os componentes especiais, como, por exemplo, o controller e o hash controller, que é um componente que nós vamos expor uma API, vamos expor um endpoint. Existe também aqui um componente que é do repositório, que esse é um componente especial que está falando para o Spring que é uma conexão, né? Vai fazer o acesso ao banco de dados. Existe também o @service. O @service é um outro componente especial também, que geralmente é onde nós vamos colocar ali na nossa lógica de negócios, né? E a gente consegue também fazer ali controlar, né, a transação, gerenciar a transação com o banco de dados, fazer rollback, enfim, tudo que for necessário. E aqui no Spring a gente consegue fazer a injeção de dependência de formas diferentes. Pode ser através de setter, então aqui eu poderia criar um método set para esse repositório e anotar com a anotação do auto-wired. Então, eu posso fazer aqui um auto-wired, que é o que a gente utiliza. Eu posso também fazer injeção via atributo, que aí eu faria aqui o auto-wired. Ou então eu também posso fazer a injeção via controller, que hoje é o que é sempre preferencial, é o que nós consideramos como boa prática. Por quê? Quando nós temos um atributo que é obrigatório eu ter essa instância para que os meus métodos funcionem, ou seja, não vai funcionar se eu não tiver instância dessa propriedade, no caso desse repositório, a gente considera isso como uma propriedade, um atributo obrigatório. Quando isso acontece, a gente dá preferência a sempre fazer a injeção via construtor. Por quê? Quando o Spring for instanciar, né, ter essa instância do curso controller, o Spring vai falar, opa, essa classe aqui precisa dessa instância do repositório para poder funcionar. Então, no momento da criação, no momento da instância, né, que eu estou chamando um new course controller, é que eu vou passar essa instância. Se você faz assim via atributo ou via setter, isso indica que você precisa dessa instância num segundo momento. Isso não significa, tá? A maioria dos projetos que eu fiz até hoje, eu usei ou o auto-wired aqui via propriedade ou via setter. Nunca tive problemas, tá? Então não é o caso de você sair mudando todos os projetos que você tem hoje em produção. Mas em projetos novos, a gente dá sim a preferência de não utilizar o auto-wired e sim utilizar o controller. Então aqui você pode vir no Source Action e gerar o controller utilizando aqui o repositório do curso. Quando você faz isso, você não precisa da anotação do auto-wired e o Spring automaticamente vai fazer isso para você. Ou então, se você estiver utilizando o Lombok, você pode utilizar aqui a notação do All-Args Constructor, tá? Que automaticamente o Lombok vai criar esse construtor para você. Então, fica aí a dica. Uma outra boa prática que a gente também considera é que se esse atributo a gente não está modificando a instância dele, ou seja, o Spring vai fazer a injeção e é isso, nós não vamos modificar a instância dele. Nós podemos aqui também considerar esse atributo como final. É só para garantir que não vai ter nenhum acidente na hora da gente codificar que vai alterar essa instância. Então, também é considerado aí uma boa prática. Aqui, então, nós podemos fazer o seguinte, olha, vou chamar o repositório e aqui, olha, tem todos aqueles métodos que a gente viu lá do JPA repository. Então, aqui eu vou chamar o find all, que vai fazer um select asterisco da tabela, sem cláusulas where. Como a gente está começando, não tem problema, né? Mas, se tivesse aí milhares, né? Não precisa nem ser milhões, milhares de registros no nosso banco de dados, a gente precisaria aí utilizar a paginação, né, para controlar e melhorar um pouco a performance. Não seria um exemplo utilizado no mundo real, né? Mas por enquanto a gente vai começar aí do simples. Com isso, a gente já consegue rodar o nosso projeto.
Só que, se a gente for chamar isso aqui agora, a gente não tem registro nenhum no nosso banco de dados. Então, a nível de exemplo apenas, e é realmente a nível de exemplo, tá, gente? A gente vai criar um bin, né, um pequeno componente aqui, um método que vai ser executado assim que esse projeto também for inicializado. Então, aqui eu vou utilizar o Command Line Runner do Spring, e aqui eu vou dar um nome, né, para esse método aqui, né, eu vou chamar de método que é init database. E eu também vou anotar como bin. Esse bin eu estou falando para o Spring que eu quero que o Spring gerencie todo o ciclo de vida. Como isso aqui é um Command Line Runner, ele vai ser executado assim que a nossa aplicação subir. Então, a minha aplicação subiu, está funcionando, o Spring vai e executa a lógica que tiver aqui dentro. Então, nós vamos inicializar a nossa base de dados com alguns registros apenas a nível de exemplo aqui, tá? Mais para frente a gente vai remover isso aqui e não é algo também que a gente iria para a produção. Aqui eu vou utilizar uma função lambda do próprio Java e aqui também como injeção eu vou precisar aqui colocar o repositório, tá? Então, vou copiar isso aqui só para facilitar a minha vida. Vou apenas injetar também esse repositório dentro dessa inicialização da base de dados, porque esse repositório, essa interface, tem também o método para a gente poder salvar. Aqui o que nós vamos fazer, eu vou sempre pedir para a minha base de dados remover tudo, para sempre que a gente inicializar esse projeto, eu limpar a base de dados e ter novos dados. E além disso, eu também vou pedir para salvar uma nova entidade. Então, aqui eu vou salvar um curso novo. Só que esse curso, eu vou precisar criar ele aqui antes, né? Eu vou criar apenas um registro só para a gente poder testar mesmo, tá? Então, eu vou chamar aqui de novo o curso. C.nome vai ser, por exemplo, Angular com Spring. Vou dar uma categoria também. Eu vou chamar isso aqui de front-end, que foi o mesmo que nós colocamos ali, né? Não preciso, aqui é um set, não preciso passar o ID, porque o ID vai ser automaticamente gerado pelo banco de dados. Então, assim que a gente executar agora esse projeto, eu vou gerar um registro no banco de dados e eu vou conseguir, na hora que eu chamar aqui o API/cursos, de ter essa lista de cursos. Vamos ver se vai funcionar. Lembrando que você pode executar clicando aqui no botão de Run, ou então vindo aqui também nessa executar, para poder executar o projeto. E aqui no Debug Console, se você estiver utilizando o VS Code, vai aparecer aí o terminal. Então, olha, já inicializou, está rodando na porta 8080. A gente vai aqui abrir no browser agora. E aqui nós vamos abrir, ó, no nosso controller, que é o /API/cursos. Colocando /API/cursos, nós temos aqui a nossa lista. Essa aqui é uma outra extensão que eu uso do Chrome, tá? No seu Chrome, provavelmente você vai ver assim, como essa string. Aqui eu consigo ver o parsing do JSON automaticamente. Gerou a chave primária para a gente, como o nome e a categoria. Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai tentar acessar esse banco de dados, né? Como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma propriedade nem nada, é meio que uma mágica que está acontecendo. A gente vai explorar um pouco mais esse banco de dados que nós temos aqui do H2, para vocês saberem como é que funciona, né? Eu não quero que ninguém fique pensando que isso é uma mágica. E nós também vamos tentar associar a nossa API, né? Linkar a nossa API com o nosso front-end do Angular, para a gente conseguir ver as duas partes funcionando juntas, o Angular consumindo a API aí do Spring. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!